salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as humanidades e ciências, que é o amor, a sabedoria, a filosofia. Porventura eu trago obras do universo literário e, sobretudo, da literatura hispânica, que, a meu ver, ela tem uma proximidade muito grande com a nossa realidade aqui na Hispanoamérica, ou na Iberoamérica, né? Melhor dizendo, na Iberoamérica. Como naturalmente teremos hoje, quero falar desse grande autor que já falei em outros vídeos aqui no canal, Miguel de Unamuno, nascido em Bilbao em 1864, desse livro que foi o primeiro livro dele, que ele levou 12 anos para escrever, Paz en la Guerra. Esse título remete muito também o título do Lev Tolstói, do Leon Tolstói, Guerra e Paz, né? Nesse livro, Paz en la Guerra, ele vai discutir sobre a Terceira Guerra Carlista. Já vou explicar o que foram as guerras carlistas, porque ele viveu o sítio de Bilbao de 1874, ele tinha 10, 11 anos apenas. E esse livro é uma espécie de, não digo biografia, porque não está escrito em primeira pessoa, está escrito em terceira pessoa, o narrador é onisciente, então ele vai explicando tudo, vai detalhando tudo, mas é muito das suas memórias do que ele viveu no cerco de Bilbao, quando ele ainda era criança. Bom, tiveram 3 guerras carlistas. A primeira guerra foi de 1833 a 1840, depois de 1846 a 1849, e a terceira guerra carlista, que é onde o livro é ambientado, foi de 1872 a 1876. O livro conta a história do Pedro Antônio, que ele nasceu Iturriondo, né? Pedro Antônio Iturriondo, que nasceu no ano da Constituição Liberal, Constituição de Cádiz, de 1812. Ele nasceu em 1812 e lutou, foi voluntário na Primeira Guerra Carlista. Ele era casado com a Inácia Iturriondo, e eles tiveram um único filho, que é o Inácio Iturriondo, que vai ser também um voluntário da Terceira Guerra Carlista. Já vou falar da trama logo mais. Mas a questão da Guerra Carlista foi o seguinte: no século XIX, na transição do século XVIII para o século XIX, o Napoleão Bonaparte partiu rumo à Península Ibérica. Ele invadiu a Espanha, deixando seu irmão José Bonaparte no poder. E quando ele chega em Portugal, a família real portuguesa foge, vem para o Brasil, para o Rio de Janeiro e tudo mais. E passado a era napoleônica, tinha o rei Fernando VII. O Fernando VII faleceu, e aí teve uma briga na sucessão do trono. Se seria a Isabel II, a rainha Isabel II, ou se seria os absolutistas, que queriam a tradição do Dom Carlos, que vinha desde o Carlos IV, teve e mais para trás os Habsburgos, né? Do Carlos V de Alemanha e I de Espanha, né? Carlos I. Então essa linhagem dos Carlos, que é a linhagem dos próprios reis católicos da Espanha, que também teve os Felipes, né? O Felipe I, Felipe II, III e IV. Essa linhagem é a linhagem dos Habsburgos. Então vai ter uma divisão na briga da sucessão para o trono entre os liberais, que eram chamados de cristeiros, que eram os apoiadores da Isabel II, e dos absolutistas, que eram os favoráveis ao Carlos. Os carlistas, eles tinham como símbolo a aspa de Borgonha, aquela cruz, que eu acho que eu tenho até aqui numa bandeira, aquela cruz de Borgonha, que era o símbolo dos tércios espanhóis que conquistaram a América, o símbolo dos exploradores, conquistadores da América,
que era na época do auge do siglo de ouro, né, o século de ouro espanhol, que era das grandes navegações e tudo mais. Que tinha os galeões espanhóis que vinham para Nueva Espanha ou para os seus virreinatos, né? Essa Constituição de Cádiz de 1812, ela desencadeou uma grande influência liberal também nas Américas. E aí o processo de independência dos países da América Central e do Sul começaram a acontecer muito inspirado por essas ideias liberais. Então, ao longo do século XIX, várias colônias espanholas vão se, entre aspas, libertar, vamos dizer assim, de Castela, né, de Castilha. E Bilbao, então, no começo que é a capital do País Basco, né, o Golfo da Biscaia, onde tem San Sebastián, Guipúzcoa, Vitória, Bilbao. Então ele vai contando sobre os grandes nomes que foram dessa região, que os basca que favoreceram e contribuíram muito para a história e cultura espanhola. Então, desde do Inácio de Loyola, que criou a Companhia de Jesus, dos vários jesuítas que eram de origem basca, o próprio Anchieta, embora fosse canário, o Anchieta, esse nome dele tem origem basca e tal. Os exploradores da América, como Elcano, que era capitão das naus do Fernão de Magalhães, que foi o primeiro a dar a volta ao mundo, né? O Fernão de Magalhães, que contornou o sul tem o Estreito de Magalhães, né? O sul da América do Sul. E também o Lope de Aguirre, né? Lope de Aguirre também, que foi um grande nome. E ele vai falando de outros nomes também, como Inácio Zuloaga, o Inácio Zuloaga, que era um ilustrador que pintou retratou nos seus retratos muito da vida cotidiana espanhola e personalidades, como o próprio Francisco Franco, aqueles quadros famosos do Franco. Quem pintou foi o Zuloaga, né, esse pintor Zuloaga. Então ele vai falando no prefácio da contribuição do País Basco, principalmente, sobretudo para a cultura espanhola. O Miguel de Unamuno, ele tem uma frase muito interessante: sou basco, por isso duplamente espanhol. Porque depois com o PNV, o partido do Sabino Arana, em 1893, essa região vai ser independentista, vai ter um forte sentimento separatista. E o Miguel de Unamuno, então, que era um grande dominador da língua castelhana, espanhola, foi reitor da Universidade de Salamanca, foi deputado nas Cortes de 1931 a 1933, no período da Segunda República. Ele não era separatista, então por isso que ele tem essa frase: sou basco, por isso duplamente espanhol. Bom, o Miguel de Unamuno pertenceu à Generación del 98, a geração de 1898, que era uma geração que era pessimista por conta da derrota da Espanha na Guerra Hispano-Americana, quando eles perderam suas últimas colônias de Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas. E essa geração de 98 foi uma geração muito pródiga, vamos dizer assim, parecida com a geração perdida do pós-Primeira Guerra Mundial em Paris, que participou o Hemingway, o Picasso, a Gertrude Stein, né? vários outros também, T.S. Eliot também, né? E nessa geração vários autores participaram, como Ramón del Valle Inclán, da geração de 98, né, de 1898. Ramón del Valle Inclán, Azorín, Antônio Machado, Ramiro de Maeztu, e também um outro basco que retratou muito também da cultura basca, que foi o Pío Baroja. E eu tenho um vídeo no canal falando desse livro aqui, Zalacaín El Aventurero, Zalacaín o Aventureiro, que se passa e é ambientada também na Guerra Carlista. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem essa resenha que eu faço do Zalacaín El Aventureiro, que também é ambientado nas guerras carlistas do século XIX. Bom, dizem que a Espanha não teve só a Guerra Civil de 1936 a 39, com a vitória da Frente Popular e o levante dos militares liderados pelo Franco e tal.
não teve apenas essa guerra civil, mas tiveram 3 guerras civis ao longo do século XIX, que eram as guerras carlistas. E o Miguel de Unamuno sabiamente conseguiu retratar muito bem essa guerra. Eu já li também do Sentimento Trágico da Vida, que é um livro, um ensaio filosófico do Miguel de Unamuno, e também as suas nivolas. As nivolas é um estilo que ele criou, onde o narrador ele acaba entrando e dialogando com o personagem, ele tem um rompimento da linha progressiva, não é um romance linear, e o próprio autor, o escritor, se insurge na obra dialogando com o personagem principal. E a sua principal nivola talvez seja o Niebla, o Névoa, que eu tenho um vídeo no canal, vou deixar na descrição desse vídeo também o link para vocês acessarem. Outro livro muito bom dele também é o San Manuel Marte Bueno, San Manuel Bueno Mártir, né, que conta a história de um padre que é cético, mas ele vai cuidando da saúde mental e espiritual de uma aldeia. E aí tem uma menina e o seu irmão é republicano, é ateu, e aí ele vai desconfiando do padre. É muito legal, virou peça de teatro. Eu tenho também no canal, vou deixar na descrição desse vídeo, tá no meu canal também uma resenha que eu faço do San Manuel Bueno Mártir, né? Bom, tem um filme também que eu tenho resenhado aqui, vou deixar na descrição o link também, que se chama Mientras dure la guerra. Esse filme é do Alejandro Amenábar, aquele diretor hispânico-chileno, né? Hispano-chileno. Ele fez esse brilhante filme, né, que ganhou 5 prêmios Goya em 2020, o filme é de 2019, que conta os últimos dias do Miguel de Unamuno, que ele era reitor da Universidade de Salamanca, e tem aquele episódio que ele entrou em conflito com os partidários do Millán Astray, né, aquele mutilado que não tinha era caolho, não tinha um braço, que era da Legião Espanhola e estava do lado dos fascistas do Franco. E aí o Miguel de Unamuno entrou num embate contra ele na Universidade de Salamanca, e ele fala: vocês vencerão, mas não convencerão. Vencereis, pero no convencereis. Vocês podem vencer porque vocês têm a força das armas, mas vocês não vão convencer, porque para convencer é preciso persuadir e ter a razão, como se eles não tivessem a razão. E aí os falangistas começaram a gritar Arriba Espanha e Viva la muerte, né? Viva a morte. E aí teve a mulher do Franco, a Carmen Polo, que escoltou o Miguel de Unamuno, porque ela admirava muito as obras cristãs, né? Ele teve uma fase cristã, o Miguel de Unamuno, e ele sobreviveu, mas ele vai falecer em 31 de dezembro de 1936. Então ele faleceu no mesmo ano, mas ele foi afastado da reitoria e tudo mais, né? Recomendo veemente esse filme, vale muito a pena. Mientras dure la guerra, que a tradução é Enquanto a Guerra Durar, né? Bom, o livro Paz em la Guerra, Paz na Guerra, ele foi lançado em 1897. O Miguel de Unamuno levou 12 anos para terminar esse romance, e basicamente o primeiro livro dele. E tem uma citação do Walt Whitman sobre seus poemas, que ele fala: isso não é um poema, é um homem, né? O seu poema seria uma representação de um ser humano, isso não é um poema, é um homem. E nesse livro do Paz em la Guerra, o que nós podemos dizer é que esse não é um livro, é um povo. Como o próprio Unamuno fala, não é apenas uma história de um personagem fictício, inspirado na vivência dele e tal. É um povo, é a história de um povo. A história do povo basco, que viveu durante os acontecimentos das guerras carlistas. Bom, a primeira guerra carlista tinha um general carlista conhecido como Tio Tomás, que era o Tomás de Zumalacárregui,
O Tomás de Zumalacárregui, ele foi um general, um líder militar basco dos carlistas, e dizem que ele foi, o Zumalacárregui, aquele que inventou o prato tão famoso espanhol chamado tortilha, da tortilha de patatas, tortilha de batatas, que dizem que ele precisava alimentar sua tropa e ele ficou na casa de uma mulher que não tinha muita comida, só tinha umas batatas, ovos, cebola, e aí eles desenvolveram, eles criaram o prato tortilha, e aí ele era um prato que dava bastante sustância e alimentava bem seus soldados e tal. Os soldados carlistas são conhecidos por usar a boina roja, uma boina vermelha, né? E as alpargatas. E seu hino é o hino de Oriamendi, que foi uma batalha de Oriamendi que teve no século XVIII e tal. Então eles tinham todas essas peculiaridades. Os carlistas, o lema deles era Dios, Pátria e Rei. Deus, Pátria e Rei. Que eles reproduziam na sigla DPR, Deus, Pátria, Rei. E aí falaram que essa sigla estava em todos os lugares, assim como o SPQR dos romanos, né? Senatus Populusque Romanus, o SPQR dos romanos. Então a sigla dos carlistas está muito ligada a isso, né? E os carlistas, eles vão ter uma participação também ao lado da falange espanhola na Guerra Civil Espanhola, que eram os chamados requetés. Os requetés eram os corpos de combate carlista da Guerra Civil Espanhola do século XX, né? De 1936 a 39. Esses requetés também vão reviver toda essa parafernália do carlismo, do tradicionalismo. Eles tinham os fueros. Os fueros eram fóruns populares da vida rural. E esse livro do Miguel de Unamuno conta através do Ignacio Iturriondo, filho do Pedro Antônio e da Ignácia, que é a transição de uma Espanha rural para uma Espanha liberal, uma Espanha progressista, uma Espanha moderna. E o curioso é que até nesse filme do Mientras Dure la Guerra, tem uma discussão dele com um amigo acadêmico dele, em que ele defende, de certa forma, a tradição espanhola, o tradicionalismo e tal. E o amigo dele fala: estou fazendo o possível para os republicanos, né, para tirar a Espanha da Idade Média, porque a Espanha vivia basicamente com estruturas conservadas da Idade Média, semi-feudais, até a vitória do Franco tinha isso, né? E a Igreja Católica mandando em tudo e tal. Então os liberais, nessa época partidários da Isabel II, vão lutar contra então os absolutistas, né, que eram os carlistas. E aí diziam que era a batalha entre os liberais e os realistas. Os realistas vão ser os soldados carlistas. E essa palavra realismo também foi usada na França para não sei se eram os girondinos ou eram os monarquistas da Vendéia, né, que lutavam contra os jacobinos mesmo pós Revolução Francesa. Tem inclusive também uma gravura, um quadro do Francisco de Goya, que tem basicamente quase todas as suas obras no Museu do Prado, em Madrid, que é muito famosa, né? Tem o 3 de maio de 1808, mas tem uma que retrata as duas Espanhas, que são dois garotos se enfrentando a garrotazos. Então, duelo de garrotes, o duelo de garrotes de dois garotos que estão se degladiando. Um representa a Espanha liberal, mais progressista, e o outro a Espanha profunda, a Espanha conservadora, a Espanha tradicionalista. Bom, e aí, pesquisando sobre as guerras carlistas, o próprio independentismo do País Basco, tem o País Basco francês também, né, a Gascônia e tal, que da onde vem o D'Artagnan, né, dos Três Mosqueteiros. Você tem o Montemolín, que era neto do Carlos IV. E no século XVIII teve uma briga que envolveu o País Basco e a Catalunha também. E nesse momento a Catalunha começou a reivindicar o seu independentismo também. A Espanha é uma confederação de
regiões autônomas hoje, mas nem sempre foi assim. E o separatismo, basicamente, ele esfriou muito, né, no País Basco. Hoje o separatismo mais forte é o da Catalunha, né, que teve o referendo e tal. Mas existem regiões que são independentistas e movimentos independentistas não só no País Basco e na Catalunha, bem como na Galícia. E a Galícia, eles reclamam uma proximidade com Portugal. Eles seriam mais lusitanos do que castelhanos, né? Eu já defendo uma federação ou confederação ibérica para a Península Ibérica e para os países da Ibero-América. Por isso que eu sou um defensor do hispanismo, né? Bom, então no livro tem os Aranas, e aí tem uma referência ao Sabino Arana. E esses Aranas, eles eram uma família de liberais. E os Iturriondo, que era do Pedro Antônio, o patriarca, que teve o seu filho Inácio. E aí vai contando a infância do Inácio. Ele tem um amigo chamado Juan, ele se apaixona pela irmã do Juan, ele briga com os garotos na rua. É uma infância de moleque, bem naquela época mesmo. Vai falando da introdução do liberalismo nos rincões mais rurais da Espanha. E o livro conta basicamente essa transição de rural para urbano, né? E aí fala que chegavam as ideias do Adam Smith, por exemplo, né? As ideias do Adam Smith, ideias evolucionistas como do Mendel também e tal. Então vai ambientando vai retratando todo um ambiente rural e tradicionalista que seriam os rincões da Espanha profunda, né? Bilbao sempre foi um grande centro industrial da Espanha, assim como Barcelona também. Só que ainda tinha uma característica muito rural, e Bilbao vai ser sitiada pelos carlistas em 1874. E aí o livro basicamente vai se passar e contar sobre esse cerco dos carlistas aos liberais em Bilbao. Bilbao sempre foi uma capital liberal, e o restante do país, da província do País Basco, sempre foi mais tradicionalista, mais rural, né? Bom, então vai contando tudo isso, e eles herdam do tio Pascoal, se eu não estou enganado, uma tienda, uma loja, né? E aí, sempre nessa loja, eles fazem tertúlias. O Pedro Antônio, que é o pai do Inácio, ele se junta e faz tertúlias. Tertúlias, vocês sabem, são aquelas reuniões de intelectuais e aristocratas que se reuniam para beber uísque, fumar charuto e falar de literatura, de cultura. Acontecia muito no bairro do Chiado, em Portugal, em Lisboa, e no bar chamado A Brasileira, né, onde tinha as tortulhas, no estabelecimento chamado A Brasileira, que era onde frequentava o Fernando Pessoa. Tinha em Madrid, em Paris, teve muito das tertúlias. E o Valle-Inclán, inclusive, dizem que ele perdeu um braço numa briga, numa tertúlia. Ele gostava de falar que ele era o manco, fazendo uma referência ao Manco de Lepanto, que é o Miguel de Cervantes, né? O livro do Miguel de Unamuno, esse romance, ele é muito existencialista. Bem antes de surgir o existencialismo, do Jean-Paul Sartre, do Albert Camus, nos anos 50, 60, o livro já era bem existencialista. Ele lembra muito as obras do Ramon de Valle-Inclán, também na sua descrição densa, a descrição do ambiente bem densa. E essas obras do Ramon de Valle-Inclán tem aquela Tirando Bandeiras, tal, que é uma das mais famosas dele, que eu tenho um vídeo no canal também. E então o Miguel de Unamuno, ele dialoga muito e ele é muito avançado para o seu tempo. O livro é na terceira pessoa, mas é muito bacana, vale muito a pena vocês conferirem. Bom, o livro então conta uma perspectiva mais estoica e mais cotidiana do cerco de Bilbao, da guerra, e não necessariamente a parte mais de embate militar e tal. E o Miguel de Unamuno se permanece neutro, ele nem favorece aos carlistas, nem favorece aos liberais. Mas uma coisa é certa, ele condena a violência da guerra.
E ele fala que pode-se ter uma paz na guerra, que são aquelas pessoas que vivem, os civis praticamente, né? Que vivem a guerra no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua rotina. Que eles não deixam de ir ao mercado, não deixam de ir ao bar, não deixam de ir fazer as suas coisas, apesar do país estar em guerra, ou da região estar em guerra, e apesar do conflito armado e tudo mais. Então é por isso que se chama paz na guerra, né? Porque é possível você ter paz mesmo paz, não digo paz completa, mas você consegue ter uma rotina mesmo nas suas adversidades do conflito. Bom, vou dizendo que contém spoiler, vou falar o final para vocês. O Ignácio morre, ele vai lutar na guerra do lado dos carlistas, assim como seu pai foi um voluntário do Zumalacárregui e tal. Ele vai lutar na guerra, ele morre e o Unamuno condena a guerra, condena a violência e a falta de sentido da guerra, porque o Inácio, antes de morrer, ele abandona os ideais que ele tinha, carlistas e tudo mais. É como se os ideais não bastassem mais, a violência da guerra tivesse tirado o idealismo apaixonado dos seus militantes, dos seus voluntários, que eram guerrilhas, né, dos seus guerrilheiros. E ele abandona todo o ideal e morre cético pela violência da guerra e sem mais ver um sentido, sem mais ter um sentido na guerra. Bom, recomendo veemente o Paz em la Guerra, um livro brilhante, e também o filme Mientras dure la guerra, que conta a história dos dias finais do Miguel de Unamuno, tá certo? Bom, então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de literatura, e vamos sobretudo promover a literatura hispânica. Valeu, gente! Grande abraço!